Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje, uma edição muito especial que nós estamos vivendo. Eu quero apresentar para vocês uma mulher que é pastora, que é esposa, que é mãe, até de pet, né? Que é mãe, que é cantora também, que é empresária, que mais? Não sei, ela vai te explicar quem ela é. Eu quero apresentar para vocês, hoje, nesse dia, uma querida que mora no meu coração. Para vocês, Maraísa. Olá, tudo bem com vocês? Aqui Uma está. bênção estar aqui, Ai, uma que bênção coisa estar aqui com boa. a Lana, né? Uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tenho como referência, Amém. né? Seu carinho, seu jeito de pastorear, de amar Amém. vida, de se entregar, né? ao ministério. É 880, né? Porque a gente de ministério, a gente é assim, não tem como ser um pouquinho pastora, né, amor? Não tem como Não ser tem um como. pouquinho, não tem. Então, pra gente começar, pra gente se conhecer melhor nesse dia, eu queria te convidar, vamos juntas orar, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado porque ela viajou com a sua família, com seus amigos até aqui, o Senhor trouxe em paz e segurança. Pedimos ao Senhor a sua bênção sobre esses momentos que vamos ter juntas aqui nesse dia, para conhecer mais e falar mais do seu amor, mais das suas maravilhas. Cada homem, cada mulher que estiver alcançando, Senhor, a nossa voz, que a nossa voz estiver alcançando, que seja realmente alcançado pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua bondade, que o Senhor faça a obra completa através das nossas vidas, na vida de cada um deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Então, Mara, vamos lá, para a gente começar nesse dia. Deixa eu perguntar para você, quem é Maraísa? Fala pra gente. Maraísa, hoje, né, Simões Eiterer, que era Amém. Maraísa Crescência, É Simões que eu mesmo? retirei Você tirou mesmo? rapidamente quando casei, porque o que eu sofri de bullying com esse nome na escola. Foi mesmo? Crescência, esqueceu de crescer, era sempre isso. Que judiação. Crescência, não cresceu. Toda vez que anunciava, né, que a gente falava presente, eu já ficava angustiada com a hora que ia Jesus. falar Maraísa Crescência Simões. A primeira oportunidade que você teve de tirar, você tirou. Amém. Crescência, tirei então Maraísa Simões Eiterer. Pronto. Mas eu nasci em Cabo Frio. Sim. Mas, e aí, quando a gente pensa em Cabo Frio, né? A gente pensa na praia. Mas eu não nasci na praia. Não foi eu tão lindo e colorido assim. Eu nasci no interior de Cabo Frio. Sim. Num bairro chamado Porto do Carro. Sim. E nessa época que eu na verdade, eu nasci em Cabo Frio, mas eu fui morar neste lugar, né? Minha mãe morou, na verdade, também um pouquinho em Niterói. Sim. Só que eu não me lembro dessa parte, era muito pequenininha, então logo nós viemos para Cabo Frio. Você tem mais irmãos? Tenho um irmão. Um irmão. Jean Anderson. E aí a gente tem uma diferença de 3 anos. Eu sou mais velha. E aí a gente veio a morar em Cabo Frio, então eu passei a minha infância nesse bairro, que é um bairro que fica mais afastado da cidade. Do centro, né? Afastado do centro, Isso. né? Um bairro humilde. Um bairro humilde, um bairro bem carente. E hoje em dia, né, ele é bem diferente da época que eu morava. Aquela realidade, só que mesmo assim eu morava num lugar menos acessível desse bairro, ou seja, um lugar mais carente ainda. E nessa época, o meu pai, ele ficou desempregado. Sim. Porque teve que fazer algumas cirurgias. Ele teve problema de hérnia, varicoceles, um monte de situação que ele precisou. Nossa saúde no Brasil nunca foi das melhores. Exato. Né? E aí ele precisou fazer muitas cirurgias e nesse meio termo ele ficou desempregado. Sim. E a minha mãe trabalhava, né, fazendo faxina, mas assim, não tinha tanta procura, né? Então, raramente fazia um bico aqui, outro ali. Nossa, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo difícil. Sim. Bem difícil. E a gente morava num local onde era uma casa que a gente mudou às pressas para lá, só que o meu pai que construiu. E na época não tinha muito esse Google, né, pra gente pesquisar como faz, que hoje tem, a gente vai lá, corre atrás e faz. Então, assim, a gente se mudou para uma casa sem janela, sem porta. E aí em tudo, minha mãe colocava lençol, panos e tal. Ela tentando. Só que no dia que a gente se mudou pra lá, no banheiro não tinha vaso sanitário, não tinha chuveiro. Uau.
A gente E seu pisava, pai impossibilitado de fazer nada, né? impossibilitado de fazer Nossa. nada. E aí a gente contava com a ajuda da família. Sim. Eu falava assim pra minha família, é melhor eu pisar na rua, eu fico com o pé mais limpo do que dentro de casa, porque era Nossa. piso de barro batido. Não tem nem como você fazer uma limpeza Não tem direito ali, como. né? Vira uma lama. É. E teve um Nossa. agravante, uma coisa que eu me lembro que no dia que a gente mudou, tava chovendo muito. Sim. Chovendo muito, muito, muito. E a gente precisava mudar, porque a gente não tinha mais como ficar onde a gente estava. Sim. E aí, por a gente não conseguir ficar, o que aconteceu? A gente chegou lá na chuva, deitou para dormir na cama. Quando a gente acordou, a cama estava no chão, afundou. Ai, meu Deus. E aí, gente, e minha mãe tinha botado todos nós naquela parte ali, sabe? Sim. E a gente acordou, dormiu na cama, acordou todo mundo no chão. Uau. Que virou uma lama. Nossa. Então, assim, a gente passava muita dificuldade. Não dá pra acreditar que você viveu isso, cara. É. E em meio a essas dificuldades, eu acho que essas dificuldades foram pequenas, perto do que uma criança, e hoje eu tenho muita sensibilidade quando eu vejo crianças passando por dias difíceis financeiramente. Você sabe que marca pra sempre, né? Isso. E além de marca na alma. Sei. Por quê? Porque a gente teve que enfrentar muitas situações, tanto eu quanto meu irmão, com as crianças de escola, porque a gente vai para a escola, a gente tem acesso a esse público infantil. E eles, muitas das vezes, por não serem ensinados em casa, eram muito maldosos, porque todos morávamos em um bairro carente. Só que eu e meu irmão, a gente conseguia ser o mais pobre que os pobres. Nossa. Que os pobres do lugar, do bairro. Então deixava muito difícil, porque criança, ela não tem, às vezes, piedade, não tem filtro, é verdade. E aí, o que acontece? A gente muitas das vezes ia para casa e tinha alguma coisa para fazer na escola. Não chama a Maraísa. Nossa, sim. Porque ela não tem dinheiro para comprar uma roupa. A minha mãe, eu tinha uma prima que ela era mais cheinha, então a minha mãe pegava as roupas dela, aquelas saias envelopes, e ela costurava no meu corpo, assim. Uau! E eu usava aquelas roupas toda mal cortada, mal costurada, e as crianças riam de mim, né, na escola. Muitas das vezes eu conseguia levar um pão com mariola, um pão com nada, um pão com açúcar. Sério? E aí não chama a Maraísa, não tem dinheiro nem para comprar um lanche. Como que vai participar de um desfile? E essas coisas me machucavam muito. Eu faço uma ideia. E eu falava assim, eu vou sair desse lugar. É mesmo? Eu preciso sair desse lugar, não é possível, gente, você que eu nasci aqui. Você não se acomodou nisso, né? Isso. Mas ao mesmo tempo que eu falava como? Sim. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Sim. Muita fé. E assim, muitas das vezes eu chegava em casa chorando porque eu queria ser uma criança normal. Eu queria ter meu material de escola normal. E você... Eu não queria levar minhas coisas numa sacola de plástico ou de pano que era feita por alguém. Eu queria ter uma mochila. Não era um luxo, você queria o básico. Eu queria ter uma lancheira para botar meu lanchinho. E é difícil para uma criança administrar, não somente o não ter, mas o ouvir. E aí minha mãe, eu me lembro, a minha mãe ia evangelizando nos lugares, e eu tava com ela. E ela passou e ela viu uma casinha no alto, e era uma casa normal. Não era uma casa cheia de luxo. Ela tinha um quintal grande, uns pés de caju, ela tinha uma cisterna. A gente não tinha cisterna, a gente não tinha água. A gente subia morro com baldinhos para poder pegar água na casa do vizinho. Para vocês o básico era um luxo. Todas as quartas-feiras tinha um lixão que despejava no Jardim Peró, que era bem longe, para quem conhece Porto do Carro sabe do que eu tô falando. Era bem longe o Jardim Peró da minha casa. E aí a gente tinha que pedir. Minha mãe falava assim, vai pedir sacola de mercado emprestado. Pede sacola, criança, pede sacola. E a gente ia de casa em casa. As pessoas amavam minha família. Porque minha mãe sempre foi muito prestativa, sempre ajudou quem precisava, mesmo sem ter. Mas ela era uma pessoa amada ali pelos vizinhos. E eu me lembro até das vasilhas,
né? Vai pegar as vasilhas, lembra da história das vasilhas? E eu e meu irmão, a gente ia pegar a vasilha. As nossas eram as sacolas. Sim. E a gente ia de casa em casa pegando sacola. Só que isso me machucava também no final. Por quê? Porque a gente, se eu não comprava em um mercado específico, a gente conseguia umas sacolas brancas, outras verdes, outras azuis, outras cinzas. Pra ficar bem claro que era tudo aí, quando a gente voltava daquele lugar... com as frutas felizes dentro daquelas sacolas todas coloridas, a gente via crianças que riam. Foi no lixão. Nossa. E aquilo machucava muito. E eu falava, eu não quero viver isso para sempre na minha vida. Não é possível que eu não vou ter uma vida normal. Eu só quero ter uma vida normal. E a minha mãe passou e viu essa casinha lá no alto e ela falou assim, um dia... Deus vai me dar um lugarzinho assim. Ai, que riqueza. E era uma casa simples, mas a porta era bonita. Ela tinha até aquele negocinho assim, pá, de bater. Tinha e janela, aí tinha janela de madeira, era tudo combinando certinho. Era uma casa toda branca com janela, era simples, mas era incrível. E tinha uma cisterna, e tinha pé de caju, e tinha... Poxa, perfeito. E aí... Mas não tinha condição da gente viver naquela casa, porque a nossa condição não permitia. Só que ao lado da nossa casa, tinha um homem que tinha uma mercearia. E esse homem tinha uma condição melhor. Sim. E a nossa casa, por mais que fosse um buraco aqui, porque enchia, ela fazia assim, ó, um buraco fundo, sabe? Então, assim, aqui ficava a casa, aqui já alagava toda vez que chovia. Entendi. O quintal. Sei. E aí, minha mãe falou, esse homem daqui, ele queria a nossa parte, porque era uma esquina. Não é porque era uma esquina. E ele queria ficar com a mercearia dele, pegando toda a esquina, ele podia construir. Ele só queria essa esquina. E aí ele começou a falar com minha mãe, de trazer várias propostas de terreno bons. E minha mãe falava, não adianta eu pegar terreno. Por quê? Porque a gente vai construir como? A gente não tem dinheiro hoje para comer direito. A gente come feijão com farinha, tutu. A gente come guando. A gente come caruru. A gente come o que a gente cata. Sim. Então, como que a gente vai hoje fazer uma casa, construir uma casa nesse lugar? Não tem possibilidade. E aí chegou um dia, ele cansado de trazer opções que não tinha. A gente gostava, minha mãe gostava das opções porque eram em lugares melhores, mas a gente não tinha como construir nada, porque já tinha gastado tudo que tinha nessa casa cheia de barriga, porque a parede fazia assim, ó. Olha. E não era embolsada, tá? Era só... era o cimento, né, unindo o tijolo. Era assim, de tijolo e cimento. Sim. E aí esse homem um dia chega e fala assim, ai, olha, eu tenho um lugarzinho, vou levar você pra ver. E aí ele foi levando a gente pro lugar, entramos numa rua, e quando a gente vira... Quando a gente vira o lugar, é aquela casa. Meu Deus. E eu falei, não é possível. Aquela com cisterna, com pé de caju. Que a minha mãe falou que um dia a gente ia ter um lugar assim. Nossa. E é esse lugar que Deus está permitindo, está dando para ela, uma mulher que busca, uma mulher de oração. E ali eu fui, pela primeira vez na minha vida, impactada pelo amor e cuidado do Senhor nos mínimos Essa casa era dele. Detalhes. Uau. Essa casa era do homem. Ele trocou essa casa com cisterna, com pé de caju. Ele trocou por esse... Eu acho que ela gosta de caju, porque o pé de caju tá ali, ó. Por favor, mostra um pé de caju aí. Eram 5 pés de caju, mas eu amava. Eu e meu irmão comia caju todo dia. Toda vez, quando ficava um tempo sem ter... Já pensou, pra quem tava tendo que pegar de um lugar, de lixão, de repente você vai pegar da árvore? Nossa, que honra. E a gente passou, a gente que pedia água, a gente passou a servir todos os vizinhos com água. Daquela cisterna, que a gente passou a ter uma cisterna na nossa casa. Pronto. Então era tudo assim, uma alegria muito grande tudo, naquele momento, mudou a nossa vida, por mais que não mudasse, a gente não deixou de ser humilde, não, eu tenho dinheiro então agora para comprar roupa? Não tenho. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quero? Não tenho. Ainda não. Mas eu estava num lugar onde eu me sentia um lugar assim de dignidade para minha família, para o meu pai que sempre correu atrás para dar tudo que podia na medida do possível. E foi assim um cuidado de Deus, mas um conselho para os pais, né, que tem filhos que de repente, eu sempre falo isso e coloco na cabeça da minha filha, que não viveu a mesma situação que eu e que teve tudo. A Júlia tem tudo, eu quis dar tudo e por um momento eu até pequei em dar um pouco além do que para não sentir o que eu senti. Sim. Mas ensine, mostre
Mostra a realidade da vida. Como é Mostra, duro, ensine né? a amar. Sim. Porque essa situação que eu passei foi uma situação que me marcou muito. Sim. E me deixou muito mal na E época. se sensibilizar com a necessidade Com dos outros também, você né? se Ter esse sensibilizar, respeito, né? ter um Com a respeito, dor um dessas amor pessoas. pelo outro. Eu acho que o amor pelo outro move todas as Então coisas. aí a sua infância, a sua adolescência foi esse turbilhão de emoções, Esse turbilhão. né? Que viveu assim do 8 a 80, Onde né? quem me conhece hoje não vai imaginar, mas foi Não assim, tem como. foi um momento de muita luta, Sim. né? Muita luta e dores profundas que foram. E você passou a sua adolescência ali naquele lugar, você continuou seus estudos. E aí eu fiquei ali, continuei meus estudos, e aí eu passei por uma decepção num relacionamento Ok. com uma pessoa dentro da igreja. Olha. E dali eu me afastei da igreja, e aí foi onde eu engravidei da Júlia, né? Parei com meus estudos na época, depois eu tive que voltar. Você era bem novinha, né? Muito novinha. Nossa. Eu engravidei com 17 anos. Uau! Amanhã meu filho faz 17 anos. Misericórdia, não posso nem imaginar. Por muito tempo eu tinha pavor de Júlia. Sim, Hoje, graças a Deus, minha filha está com 23, está terminando a faculdade ano que vem. Você, ela tá chegando nos 17 anos, né? Gente. Aquela acusação que o inferno sempre gosta de fazer. Vai errar também como você errou, né? A gente acaba carregando isso de uma certa forma, Sim. né? De uma maneira, um medo. Você carrega esse medo. Você foi mãe adolescente, então, né? Adolescente. Você foi mãe bem nova. A sua mãe, como é que encarou isso? Foi uma decepção muito grande, até por conta Porque você é a única menina, né? Você é filha única, né? Tem o seu irmão, mas de mulher era só você. E como é que foi para sua mãe? Até por conta da vida espiritual. Ok. Né? As pessoas. Era uma época mais rígida, mais dura, onde você engravidar fora do casamento. Uma preocupação, o que vão falar? Meu Deus do céu, chorou muito. O que vão pensar da minha filha? O quanto vão tirar todo o crédito de tudo que eu criei, de tudo que eu ensinei? Nossa, era uma época, né? A Ju hoje tá com 23, faz 24 já esse ano. Então, Júlia já se forma ano que vem. Gente, há 20 anos atrás as coisas eram bem diferentes. Nossa. Né? Bem diferente. Mas então vamos continuar. Agora nós vamos entrar um pouco mais fundo na intimidade, podemos? Podemos. Então agora nós vamos um pouco mais de intimidade da Maraísa. Então vamos lá. Eu quero saber, vou te fazer algumas perguntas agora e vamos lá, vamos ver se essa pergunta aqui vai conseguir responder. Se não conseguir responder, tudo bem, tá bom? A gente muda de assunto, fala do teto preto, sei lá, a gente inventa uma história, tá bom? Mas vamos lá, Mara. Um dia que pra você gostaria de esquecer. Um dia. Aquele dia que você fala, esse dia pra mim foi um pesadelo. Esse dia eu achei que eu não ia sobreviver. Existe esse dia? Você consegue falar desse dia pra gente? Consigo falar desse dia. Esse dia foi um dia em que foi no meu relacionamento, né? Sim. Com o Jefferson. Olha. Porque durante o namoro, eu passei os nossos primeiros 7 anos juntos, à base de muitos términos, muitas traições, Sim. muito abuso emocional, abuso de todos os tipos, agressões. E após todo esse tempo... Tudo totalmente tóxico, né? Isso. Totalmente, né? E após ter ficado do lado dele em todos os momentos da vida dele, mesmo assim, sempre voltando atrás, surgiu uma proposta para ele de fama. Né? Ele era cantor, ele cantava. Era o que ele estava buscando, né? Isso. E eu era promoter de boate. Sim. Antes da minha conversão. E nesse dia, ele veio me contar. Após esses 7 anos, eu ali presa, a cidade inteira me conhecendo, todo mundo sabia tudo que eu passava. Todo mundo sabia tudo que eu passava, todas as humilhações, todas as vezes que eu voltava, todas as traições. Já estava totalmente aliançado a ele, né? Isso, atrelado de uma forma também negativa, mas também de uma forma onde todo mundo queria estar perto dele por ele ser aquela pessoa famosinha da cidade. E aí pintou um contrato para ele ter uma fama nacional, a nível nacional. Ele assinou esse contrato e ele veio muito feliz me contar sobre esse contrato. Uau! E ele não me convidou.
Nossa! E naquela época eu era uma pessoa... passou tudo de ruim junto comigo, roeu o osso, mas agora eu tô indo, tá? Tô indo, e você vai ficar aí, as pessoas vão olhar pra você, porque o que vem na cabeça as pessoas vão olhar pra você, pobre, coitadinha, ficou com esse cara a vida toda, olha tudo que ele fez pra ela, agora ele foi embora e ela vai ficar aí. Uau. E era essa a sensação. Por quê? Porque eu não conhecia ainda esse amor que nos alcança. Sim. Eu não conhecia ainda esse amor. Você tinha uma dependência emocional, né? Isso, eu tinha uma dependência, eu era completamente dependente emocional. E quando eu me vi numa vida, não somente sem ele, mas diante de todo mundo que ia rir de mim, as mulheres que já tinham ficado com ele, iam zombar de mim. Eu me preocupei. Aquele dia foi um dia... Você perdeu, bonitinha, lutou tanto, nadou e morreu na praia. Exato, essas coisas. E aí eu tive vontade de não viver. É mesmo? Foi um dia muito ruim. Eu tive vontade de não viver. Eu pensei assim, se eu estiver morta pelo menos, não vou estar vendo nada disso. Nossa, vai ser menos vergonhoso. Foi um dos piores dias. Nossa, que horror, meu Deus. Então vamos lá. Eu ouvi falar que o seu casamento hoje em dia é um milagre. É um milagre mesmo? Sim. Depois de você falar isso, então, aí que eu vejo tanto de milagre. E acaba linkando uma coisa na outra, porque a partir desse momento, né, ele estava com esse contrato. Sim. E eu, nessa loucura desse dia na minha casa, eu não estava conseguindo dormir, enlouquecida. Eu realmente... Quando não tem o Senhor como base, a gente fica tão vulnerável, perdida. Né? Como assim que um homem pode ser base de tudo? Tudo, era tudo. E aí eu tinha vontade, e eu não tinha somente vontade, eu arranquei os cabelos da minha cabeça, eu puxava os cabelos da minha cabeça, eu deitei naquela cama e eu botava o travesseiro na minha boca, eu gritava pra minha mãe não ouvir lá fora. E aí eu falei assim, acabou a vida, acabou. Nossa. E nesse momento, né, onde a gente fala, quando eu falo no meu testemunho, muitas pessoas já ouviram de perdão, eu lembrei do perdão de Deus, sabe? Porque eu pensei, pra mim não tem jeito. Pra mim não tem jeito. E aí eu lembrei desse perdão e foi me dando um alívio, uma tranquilidade que eu já não sentia há muito tempo. Ele te visitou? Me visitou. Uau. E naquele momento que ele me visitou, eu falei assim, olha... Gente, eu acho que ele existe mesmo. Uau! E eu falei, se você existe, muda a minha história. Sim. E aí eu comecei a ir numa igreja, que era em Cabo Frio, era o SEI de Cabo Frio, na época era muito pequenininho. Sim. Era o pastor Fabrício. A gente chamava de Seizinho. Seizinho. Isso. Tava lá. E eu comecei a ir daquele jeito que você me viu chegar, né? Não vou contar nada. Não vou contar aquela aí. Não vou contar. Com aquelas roupinhas. Teve um dia, eu vou contar assim. Teve um dia que a Maraísa foi com uma roupa a vácuo, branca. Ela foi e ela passou assim no corredor. Eu tava do lado de marido meu. Eu olhei pra dentro das bolebas de zóio de marido meu. Eu falei assim, se você olhar pro lado agora, você tá morto. Agora sim. Aí tá todo mundo aqui no estúdio rindo também, porque eles também se lembram dessa história. Eu falei, você tá morto? Aquele homem grandão. Ele falou, não, eu tô orando, amor, tô orando. E ele continuou orando até o final do culto. Não, e pra mim, eu estava muito tapada, porque o que eu usava na rua, fora dali, eram coisas assim... Acabava a calcinha, acabou a saia. Pois é, olha então, isso. assim, eu estando com uma calça balada... Isso, acabou a calcinha, acabou a saia. Você já ouviu um trem desse? Era isso, de tão terrível o negócio. Afinal, a roupa que ela tava, body, sei lá o que era aquilo, era inteiro. Era de manga comprida, de um lado, branco. Eu não sei se você lembra dessa roupa. Eu lembro, eu posso desenhá-la, se você quiser. Era como que era? Era um macacão branco, que tinha uma manga branca de um lado e outro lado era sem manga. Não sei se você lembra, mas eu lembro claramente. Aí ela chegou a vácuo, a roupa toda a vácuo, com um salto, entendeu? Aí eu olhei e falei assim... E eu me cuidava muito, né? Nossa, se cuidava, não cuidou hoje não, né? Mas era realmente... Ela parava o trânsito, ela passava assim, a gente tinha que parar pra falar, caraca, a Maraísa chegou, cara, né? Era nesse nível. Aí a Maraísa chegou na igreja, linda, perfeita, completamente maravilhosa, mas no olhar... Destruída por dentro. Porque eu tava cansada, sabe? Sim. Cansada de viver publicamente para todo mundo que me conhecia. O que não era realidade. Muito popular na cidade. E eu vivia muito feliz, aparentemente. Sim, eu vivia cheia de sorrisos, eu vivia o que não existia. Pois é, você conta a sua história, eu fico, gente, cara, como que você atuou
Eu atuei muito. Você era a mais linda das festas, você era a mais contente, a mais alegre, acho que promovia as melhores festas. Como assim, com tanta dor, com 7 anos de altos e baixos tão destrutivos dentro do seu relacionamento? Eu acho que a falta de Deus, ela faz isso com a gente, porque eu era essa pessoa que era bem-sucedida financeiramente, era uma mulher que estava sempre bem vestida, era uma mulher que se cuidava ao extremo, mas não se sentia aquilo, porque eu podia colocar a melhor roupa, eu podia estar com o melhor corpo, eu podia fazer um jejum de 15 dias para colocar um top e uma barriga de fora, e eu chegava lá e eu era trocada por uma mulher que entrava de calça jeans e camiseta, porque era novidade. Então, assim, quando você passa e vive isso de uma maneira tão agressiva, você olha pra você e eu me sentia nada daquilo. As pessoas olhavam e viam o que eu não sentia, porque eu me sentia um lixo, eu me sentia um caos, e foi assim que eu cheguei na igreja desesperada. Mara, vamos abrir aqui um parênteses. Quantas mulheres hoje aceitam essa migalha de amor, né? Muitas. Quantas mulheres hoje, elas não se produzem, não se arrumam pra ela. É pra chamar atenção. É uma carência, né? Quem não sabe o valor que tem, eu sempre falo, aceita qualquer coisa. Uau, é isso. E eu não sabia que eu tinha me esquecido o valor, o preço de sangue. Sim. E aí eu aceitava o que vinha. Nossa. Eu aceitava o que era o que me era oferecido. Sim. E o que me era oferecido era muito pouco, perto do que ele falou para um homem amar. Você tem que amar a sua mulher como eu amei. É um amor de entrega. Isso. É um amor onde ela é uma prioridade. E eu o amor aceitava. De Cristo é tão diferente. Eu aceitava o amor humano. E o amor humano é um amor muito cruel. Porque o amor humano é um amor egoísta que visa a minha vontade. Eu te amo, mas faça do jeito que eu quero, vive do jeito, né? E a gente tem visto muitos relacionamentos abusivos, muitos narcisistas, e não narcisista somente homem, existem narcisistas mulheres, né? Existem pessoas que estão ali o tempo todo, e é muito difícil, porque eu sofri muito, mas eu também tenho as minhas parcelas de culpa. Eu era uma mulher que eu não sabia me portar. Eu era uma mulher que... Você era uma mulher que amava demais? Né? Era um excesso. Acho que era até uma falta um pouco, porque eu amava uma pessoa, mas eu não tinha o amor por mim. Eu me esqueci. Essa falta de amor próprio faz um estrago, não existia um amor próprio. Hoje hoje as pessoas falam muito de amor próprio e colocou para um outro lado também, né? Que se a gente for entrar hoje, o equilíbrio disso aí, senão... busca o equilíbrio, senão é só me amo. Mas não, eu realmente não me sentia valorizada em absolutamente nada e era muito machucada. Eu cheguei muito machucada. Então eu ia toda quinta, todo domingo, toda quinta, todo domingo. Até que um dia o Jefferson me procura e fala que a mãe dele tá com câncer. No útero. E aí marcou a cirurgia. Não, tudo certo, vamos retirar esse útero. E pronto. E aí marcou a cirurgia, chegou no dia dessa cirurgia, o médico abriu. E a cirurgia acabou em menos de meia hora. Ele abriu e fechou, procurou a gente, falou, olha, útero, bexiga, reto, é uma metástase, tá tudo tomado, não tem mais jeito. E eu chamei ele no canto, ele falou assim, eu falei, me dá, eu quero saber quais são as probabilidades reais para eu ajudar ele. E aí, sempre voltada para ele. E aí ele falou assim para mim, o que eu posso te dizer é 30 dias no máximo. Nossa, aí piorou muito. Ela estava muito magrinha, ela estava muito debilitada. Ela estranhou, já acabou, mas já. E aí, o que acontece? Eu fui na igreja, ainda essa semana, e falou lá de um homem que ia, e o nome dele era Hernandes, só que eu esqueci o sobrenome. E ele era usado na cura. E eu falei assim, esse homem é muito usado, as pessoas vêm de fora para serem curadas. Você lembra do pastor Fabrício como falava na época? Com intensidade incrível. E vocês vêm, tragam as pessoas. Se tem gente doente na sua família, traga. E eu cheguei em casa e falei, Jefferson, uma oportunidade imperdível. Sua mãe vai ser curada.
E ele começou a debochar. Cara, mas ele ria tanto. Maraís, esses homens são 7. Eles enchem a come de gente. Vai lá que você vai ver o que vai acontecer. No final do culto, eles vão estar pagando para as pessoas que foram lá. Os trouxa, eles vão pagar. Nossa, ele falou isso. Ele falou. Os trouxa vão lá, acreditam? No final, eles pagam. Aí Deus usa ele hoje em dia para ser homem de Deus e através dele vir cura. Uau! É isso. Toma, papudo. No final, ele vai estar pagando os artistas que vieram fazer a cena, levantar a cadeira de roda. No final, você pode ter certeza que ele vai estar lá pagando. Sim. E aí, eu peguei e falei assim, gente... Aí eu falei, Jefferson, mas sua mãe tem 30 dias. O não já existe, vamos. E aí, chegou lá e ele começava a zombar de todo mundo que ele falava assim pra mim, conhece? Aí eu falava, não. Aí a pessoa levantava da cadeira de roda e ele falava, conhece essa pessoa? Aí eu, não. Até que foi uma pessoa que ele conhecia. E essa pessoa era surda a vida toda. Era uma senhorinha e ele conhecia a filha também. Eu lembro desse dia, eu lembro desse momento, eu tava lá. E aí ele falou assim, aquela ali eu conheço. Ele vai falar que ela não teve fé o suficiente, porque ela eu sei que é surda. Nossa, ele toda. E aí ele pegou, falou assim pra ela, olha, eu vou orar e assim, ó. E aí quando eu terminar a oração, botou elas distantes uma da outra, você chama ela. No final da oração a menina falou, mãe... E a senhorinha caiu no chão, chorando, rindo, feliz, porque ela tinha ouvido. Aquilo ali alimentou a fé dele de uma forma absurda. E aí ele pegou e falou assim, temos que levar minha mãe tem que ir, minha mãe tem que ir, minha mãe tem que ir. E aí ele começou a querer empurrar. Tem que começar a empurrar minha mãe ali pra frente, só que ele tinha que chamar. O pastor, ele chamava as pessoas. E aí, quando estava quase chegando no finalzinho, ele olhou para a mãe do Jefferson e falou, o que a senhora tem? E ela falou, tô com metástase, útero, bexiga, reto, tudo tomado. Ela tinha 3 caroços visíveis aqui na barriga já. E aí ele pegou, chamou ela e falou assim para ela, você crê em nome de Jesus que a senhora vai ser curada? E ela pegou e falou, eu creio, porque ela também debochava, assim como o filho. E aí ele falou, então eu vou orar e você vai ser curada, a senhora vai ser curada. E quando ele foi orar, ele falou assim, peraí. Com quem que você está? Aí ela falou, tô com meu filho e tô com minha nora. Só que era pela fé, né? Porque filho e nora ali... Não, a nora não era filho era, a nora não. E aí ele falou assim, pode chamar seu filho aqui? E aí chamou. E quando ele chegou lá, ele falou assim, eu não sei o que Deus quer fazer, mas o que ele quer fazer vai ser através da sua vida. E aí... Nossa, Jesus de vez em quando mira, né? O Jefferson, fácil, não é? E o Jefferson falou assim, eu não sei fazer essas paradas, não. E ele falou assim, mas não sou eu que faço também não, a gente só vai pedir. Quem faz é ele. Você só coloca a sua mão. E ele colocou a mão, e nisso que ele colocou a mão, ele começou a orar. O Jefferson, ele falou que ele relata que ele sentiu algo muito quente e oleoso na mão dele, por isso ele retirou a mão na hora. Quando ele retirou a mão, eu vi ele retirando a mão e eu falei, gente, o que ele tá fazendo? Se o homem falou pra ele colocar a mão, cara... Não, eu pensei assim, cara, esse infeliz... Não, na hora eu pensei, cara, esse infeliz, mas não presta nem pra ficar com a mão, cara. O cara não tá fazendo nada, cara. Ele não pode nem ficar com a mão ali, que eu tô contando do meu ponto de vista, que no testemunho ele sempre conta do dele. Sim, e que é a parte dele. Aí eu falei assim, cara, não vai botar a mão. Aí ele botou a mão, o pastor veio e falou, encosta a mão. Aí eu falei, ainda bem que esse homem falou com ele. Encosta a mão aí, menino. Botou a mão dele. Não tira, falou pra ele. Aí no final ele tirou. A gente agradecendo. Ele agradecendo, na verdade eu nem tava lá na frente. A mãe do Jefferson, ela começou a enlouquecer. Meu Deus. E aí ela pegou e falou pro Jefferson, olha aqui, meu filho, você não tá vendo? Os caroços sumiram. Cara, e a gente foi, eu corri lá pra ver, né, porque eu era no Tomé também, né, eu não imaginava que um negócio desse poderia acontecer, e eu fui lá na frente e eu vi os caroços sumiram, e eu falei assim, é surreal. Milagre. Que loucura é essa? Que Deus é esse? E aí ele pegou, a gente agradeceu, ele foi descer, quando ele foi descer, não satisfeito, o homem vira pro meu marido e fala, garoto, ele indo embora. Ainda esta semana você estava sentado num lugar alto, em cima de um tapete marrom, você abriu a palavra e falou, porque Jefferson abriu a Bíblia, e falou assim, se você fizer o que está escrito aqui,
Se você me permitir mais um tempo com a minha mãe, o que está escrito aqui é verdade. Eu vou entregar minha vida para você. Não, o que está escrito aqui é verdade, eu vou mudar de vida. Aí ele falou assim, faz a sua parte. Nossa. E a parte dele era abrir mão da vida dele. E... Todo um sonho, toda uma carreira, porque aí você deve estar se perguntando, quem é esse cara? Né? E ele entregou completamente a vida, é um cara que não negocia, é um cara que passa o que tiver que passar, como a gente passou muitas necessidades, mas sempre ali, assim, é um cara que eu admiro muito. Consegue pra gente alguma foto? Consegue? Consigo. Que a gente vai colocar aí para vocês verem que ele arrastava uma multidão. Sim. Dentro da cidade, fora da cidade, em outros lugares também, ele arrastava uma multidão, levando em passos largos para o inferno. E todos que conheceram realmente desconhecem, assim, Jefferson. E Jefferson, assim, nasceu de novo, sabe? É um cara completamente... Não existe... Maravilhosa. O início de uma obra, ele abriu mão mesmo. E ele falou na hora, cara... E o testemunho de vocês é muito incrível, porque... tipo, parecia que estava tudo dando certo, aí de repente a carreira teve que ser bloqueada porque vocês escolheram por Cristo, né? E tem todos os percalços, todas as dificuldades pela escolha por Cristo. Escolher servir a Cristo requer muitas renúncias, né? E a nossa a financeira na época era total, porque ele vivia da noite e eu era promoter de boates, de Cabo Folia, na época que existia, de boates, né, em Búzios, em Cabo Frio, o lugar que ele cantava, eu divulgava o lugar, eu colocava o nome das pessoas na lista, então a gente era só isso aí, era isso aí. Aí de repente o Senhor vem e fala assim, me dá tudo, me entrega tudo. Foi difícil isso aí, não foi? Foi difícil demais. Muito perrengue, muito perrengue. Foi eu voltar lá na casinha. Eu voltei lá na casinha. Eu acho que para mim essa parte financeira ainda foi mais fácil que para ele. É mesmo? Porque para ele... E não, ele vivia uma vida completamente fora da caixinha, sabe? E ele não conhecia, eu acho que ele não chegou a conhecer esse outro lado que eu vivi. Então eu era mais tranquila em relação a comer salsicha todo dia, salsicha frita, salsicha ensopada, salsicha com macarrão, salsicha de todos os jeitos. A gente ter que fazer isso era um pouquinho mais tranquilo. Não é que era tranquilo num todo, porque a gente teve muito desentendimento. São contas que chegam para pagar e a gente não tem. E aí já não era eu na versão menina, onde os pais estão discutindo lá para ver o que vai fazer. Era eu tendo que... isso. E aí eu trabalhei em lugares onde meu dinheiro inteiro ia para aluguel e Jefferson ficava tentando, não conseguia um emprego. Daqui a pouco a gente estava vendendo quentinha. Daqui a pouco estava... Gente, a gente tentou de tudo. Eu lembro do Jefferson também numa papelaria. A papelaria, com o irmão Cripson, na época, ele trabalhou, abriu porta para ele, foi assim uma bênção na nossa vida naquele momento. Mas estranho, porque era um cara que via muitos cifrões, né? Ele tinha facilidade de fazer show e de ganhar muito dinheiro. De repente, ali virou um assalariado de carteirinha assinada. Nossa. E que não tinha uma carteira assinada fixa, era só uma temporada. Ele conseguiu esse emprego na temporada. E a gente trabalhou junto de todas as maneiras, né, para sustentar a casa, né, até que... Eu vou de novo abrir um outro parênteses aqui, tá? Vocês viveram o luxo, o glamour da vida, do que o mundo pode proporcionar de carro, de status, de cobertura, de festa com os amigos. Vocês viveram isso. E para caminhar com Cristo, vocês abriram mão de tudo isso e foram de volta lá no fundinho do poço. Um fundinho do poço que nem marido seu sabia que existia. Mas e hoje, como vocês estão, eu posso te perguntar, valeu a pena? Muito. Eu não imaginava tudo que o Senhor ia fazer, né, na nossa vida, em todas as áreas. E não que não exista luta, pelo contrário, a gente sempre vai viver dias... A gente vai ter dias de dificuldades, onde a gente vai precisar enfrentar, mas nada se compara aos dias difíceis sem Ele e os dias difíceis com a presença dele.
né? E é completamente diferente. Hoje a gente tem paz, né? No que a gente passa, fora tudo que o Senhor fez e prosperou e nas nossas vidas. Cara que arrastava a multidão, hoje em dia ele continua arrastando a multidão para Cristo, para o céu, para a salvação. Pastor, Hoje, né? pastor. Um pastor. Aí aquele debochado que debochou lá do irmão, vai pagar, vai pagar. Hoje ele é usado por Deus para isso, para ser instrumento de cura na vida das pessoas. Cuidado com o que você fala, hein? Você que fala que você é cristão nunca. Daqui a 5 anos a gente conversa. É isso aí, é isso aí. Jefferson era exatamente assim. Hoje ele é apaixonado. Ele não gostava de gente. Olha isso. Assim, não gostava de gente, não é que não gostava de gente, mas assim, eu via que eu não tive dificuldade com pessoas. Eu sempre gostei de gente. Eu era pro Walter. Ele não, ele cantava, ele descia e ele ia pro canto dele. Era como se a multidão fosse interessante, mas individual. Individual, não, pessoas não. Eu sempre trabalhei em ouvidoria municipal, então eu ouvia pessoas. Eu gostava de ter relacionamento com pessoas. Então a minha vida, a gente quando se converteu e começou com liderança de célula, eu não queria liderança de célula, eu não queria. O meu marido um dia, uma irmã desceu na escada, me encontrou e falou assim: irmã Alice, lembra a irmã Alice da oração? Ela falou comigo: tá preparada, minha filha, para ser esposa de um pastor? E eu falei assim: nem abre a boca para falar uma coisa dessa com ele. Eu falei: não fala isso com ele, para ele não saber de um negócio desse, que eu não quero marido pastor. Eu não quero isso. Se você está em dúvida sobre o seu ministério, é aquilo que você não quer. É aquilo que você não está afim. É isso. Eu não gosto de tal coisa. Então é lá que Jesus vai te colocar. Tá? Vai sorrindo. Aceita que dói mesmo. Porque a verdade é que eu queria um marido meu. Eu queria um marido convertido, um marido fiel, um marido que não fizesse nada de errado, assim, aos meus olhos. Mas eu queria estar na igreja quinta, domingo. Vou na igreja quinta, vou na igreja domingo e sigo a minha vida. Na minha casa, com a minha família, com o meu marido. Para mim. E aí, com Deus, não é assim. Eu não queria isso. Eu demorei muito a aceitar esse novo momento. A gente teve muitos... Hoje você como pastora, meu Deus, vendo seu marido apaixonado por gente, por alma, clamando por vidas. Ai, que mudança. Eu olho e eu penso, quem diria? Não é assustador? É inacreditável. É assustador. Né? E apaixonada por pessoas, por ouvir pessoas, por fazer as coisas, né? Com as mulheres, né? Eu tô sempre muito, muito animada para isso. Aí esses dias ela mandou fotos lá no grupo que a gente tem, ela mandou foto do chá das mulheres, aí eu fiquei assim para Jesus. Também ela era promoter, né? Ela sabe fazer festa muito legal. Também pega leve com jogos de xícaras lá maravilhosos, que você faz um luxo, né? Tem foto pra mandar pra gente? Tenho foto. Dos jantares que você faz? A gente faz jantar, mas agora a gente tem feito muito café. É uma vez no mês o café, um domingo. Vou colocar foto aí pra você. Olha os cafés. Não é um cafezinho, entendeu? É os cafés da irmã. É um espetáculo. O Senhor colocou de verdade. Onde abundou o pecado. De verdade, hoje tem essa realidade. Superabundou a graça. Exato. A presença. Exato. A bondade pessoal. Então vamos continuar nessa intimidade aqui. Deixa eu te perguntar algo um pouquinho também da sua realidade mais íntima. Você gostaria de ter tido mais filhos ou foi uma opção? Quero só a Júlia e fiquei por isso? Ou foi uma decisão que, como assim, ser pastora não foi muito uma decisão dela? Será que também o ter só a Júlia foi uma decisão de Cristo para você? Como é que foi isso? Não, eu quis durante muito tempo ter outro filho, mas eu e Jefferson, a gente teve esse impasse por causa do financeiro. Ele queria uma estabilidade e quando veio essa instabilidade financeira, eu já estava completamente, hoje eu sou completamente, que é o dia que a gente tem essa instabilidade, comprometida. Eu tenho agendas que não me permitem uma criança. Já está 100%, né, amor? Até 2028 eu tô com as minhas noivas e aí eu não tenho como parar. Porque até a minha gravidez foi uma gravidez muito difícil. Eu tive problema durante o parto, mas não me deixou com medo de ter. Só que hoje, para eu começar de novo, já seria algo muito, muito difícil. Daqui a pouco ajuda a casar. Aí já ia me dar netinho. Ela tem um irmãozinho também, que é nossa paixão. Já está entrando na fase. Mas fala pra gente, Mara, hoje a sua igreja, como que está a sua igreja? A igreja que o Senhor colocou sobre a responsabilidade de vocês.
Como é que tá esse amor? Como é que tá essa chama aí? É um povo apaixonante, Alana. Lá na minha terra, para quem não sabe, eu fui feita em Itanguá, mas eu nasci em Itaboraí, né? E lá de Itaboraí é um povo apaixonante, né? Apaixonante. Relutei muito para ir Sim, mas... para Itaboraí. Não queria, porque eu estava começando a minha vida profissional. Eu estava há um tempo sendo vista, reconhecida na cidade, em Cabo Frio. E aí veio esse chamado, né? E eu não queria de jeito nenhum ir para lá. Conciliar Isso. você viver a sua carreira profissional e o chamado de ser pastora tem que ter uma maturidade, né? Uma maturidade absurda. Para conseguir. E eu achava que se eu saísse de Cabo Frio, acabou minha carreira profissional. E pelo contrário. E aí eu saindo de Cabo Frio e indo e fazendo tudo do jeito, porque quando eu fui para Cabo, quando eu saí, decidi, orei, e o Senhor falou comigo que era lá, mesmo sem eu querer. Sim. Eu fui e eu falei assim, eu fui com essa decisão, se ele quiser que eu não tenha mais nada disso, eu não vou ter. Você entregou o seu Isaac, né? Porque eu falava que Jefferson tinha tido essa oportunidade de entregar, mas que na época que ele entregou, se fosse eu não entregava. Oh, olha isso. Então o Senhor me permitiu viver. Isso. E ele fez, quem me acompanha, sabe tudo que ele tem feito assim nessa área. Mas, espiritualmente falando, lá com o pessoal, é um povo assim, desde que eu cheguei, é um povo muito unido, é um povo que participa de tudo. Eu vim de um lugar onde, assim, por ter muitas coisas para fazer, as pessoas eram envolvidas na vida pessoal dela em outras coisas também. Então não havia tanta disponibilidade por isso, não é nem porque, é porque tem muitas coisas para fazer. E lá é assim, tudo que é feito, vai a família. Faz um culto de criança, tá lá os pais, todo mundo. Faz de jovem, os pais vão nos cultos de jovem. Tudo que é feito tem essa tanto que a gente vê, faz o das mulheres, a gente tem hoje, cabe por causa de toda a estrutura que é montada no café, a gente só consegue botar 120 mulheres nesse café para todo mundo ficar confortável. Só cabe 120 mulheres por causa do formato. E aí, o que acontece? Rapidamente, a gente coloca a lista hoje, né? Léo tá aqui, coloca hoje, meio-dia, 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, já acabou. Então, assim, é um povo muito comprometido, não somente em estar presente, mas em ajudar, em fazer, e vamos... O que você... Eu no penúltimo café, eu queria uma árvore no meio do altar, cheia de limão galego, e cheio daquele limão galego não, aquele limão siciliano. Limão siciliano, eu vi isso, e eu falei, eu quero isso, só que aconteceu uma coisa comigo, que eu não podia estar para arrumação. Não sei se eu fiquei doente. Eu fiquei doente. E aí as irmãs se juntaram. E quando eu cheguei lá, eu chorei tanto, porque mesmo eu não estando, o negócio estava muito mais lindo do que eu imaginei, mas era uma árvore gigantesca, cheia de limão. Então, assim, é muito cuidado do Senhor, essa decisão, assim, e eu acho que foi um cuidado de Deus também, porque eu sempre fui uma pessoa que eu estava ali pronta para o que o meu pastor, para o que o meu líder pedia, de vamos fazer isso? Vamos fazer. Então o Senhor me deu essa igreja, de ser um povo amoroso, de ser um povo que está junto comigo ali. Inclusive tem uma aqui, a Olga, tá ali sempre junto, ajudando, né, firme. Então, você plantou e agora você está colhendo. Mas nada, deixa eu te perguntar. Quando que você se sentiu? Quando que você percebeu? Quando que caiu a sua ficha? Eu sou uma pastora. Isso sempre teve no seu coração? Não. Você sempre lutou contra? Lutei contra, mas... Quando que você percebeu? Cara, eu amo pastorear. Foi em Cabo Frio, com as jovens. Me apaixonei completamente. Ah, que coisa boa. Me apaixonei completamente. Foi o seu primeiro pastoreio, né? Foi o meu primeiro pastoreio, foi com elas, e foi um amor, assim, sabe? E eu olhava como filhas. Era uma coisa assim, um amor... Eu me lembro que foi até meio desequilibrado. Teve uma jovem que ela resolveu se afastar do Senhor na época, e eu fiquei muito mal. Porque eu não tinha ainda esse equilíbrio de saber lidar com esse livre-arbítrio. Eu não aceitava, eu queria que a pessoa... Não, porque vai ter que... É difícil. Muito, né? Muito. Se nosso Deus deixa, quem somos nós? Então, vamos lá. Você diria que a vida de uma pastora é uma vida lotada, agitada, ou é uma vida solitária? Então, existem momentos... E já existiram alguns momentos onde eu fui muito sozinha. Muito solitária. Porque você Porque eu guardava muito.
hoje eu falo mais. E eu também, além de falar mais, eu também tenho cuidado com quem eu falo. Eu tenho pessoas. Amadurecer é muito bom, né? A gente já vai sabendo com quem posso falar. Eu tenho pessoas que eu posso falar, que eu posso me abrir, porque existem dias difíceis para todo mundo, né? Então, nesses momentos, eu tenho aquelas pessoas onde eu posso recorrer, elas me têm também, mas eu sou muito aberta, assim, quando eu preciso também, eu falo com a igreja, olha, gente, eu preciso de ajuda, esses dias mesmo, foi o quê? Domingo retrasado, eu me reuni com a intercessão para orar, como a gente faz todo domingo, e todas oram, e chegou na minha vez, eu só chorava, eu falei para elas, eu não consigo orar agora, eu quero chorar e eu quero a ajuda de vocês em oração. Acabei de receber uma foto, meu tio perdeu 2 pernas, e eu tô sofrendo muito hoje. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que existe existem momentos difíceis que a gente precisa de ajuda, que a gente não tem que vestir uma máscara ali, eu não consigo. Aí se vestir essa máscara também, depois não reclama que tá sozinha, porque você sempre mostrou que era 100% forte. Deus falando comigo aqui, aleluia, glória a Deus, deixa Deus falar. Vamos lá. E quem é a Maraísa nos momentos livres? Vamos lá. No momento que você não está maquiando, não está trabalhando, não está com as suas noivas, não está também com o seu povo amado de igreja, nesse momento livre, o que você gosta de fazer? Então, antes dos 40, eu gostava de todas as segundas-feiras, porque segunda-feira é a nossa folga, não importava o que acontecia juntos. E aí, todas as segundas-feiras eu programava a minha segunda-feira a partir de 8 horas da manhã. O pavor de Jefferson, porque Jefferson gostava de descansar e eu preparava a agenda. Segunda-feira, levanta, filho, vamos viver, vamos ser. E hoje em dia, depois, eu tô com 41, eu não tô conseguindo mais, realmente. Como se estivesse 50, né? Depois dos 40, fazendo drama. Não, mas eu faço 42, já faço 42. E eu tô muito cansada, gente. Então, assim, eu tenho visto, eu fico deitada no sofá. Eu curto cachorrinho, eu fico na Netflix. Eu gosto de ver filme. Então a Maraísa sem as câmeras, sem os pincéis. Sem maquiagem, sem nada, só com roupa de ficar em casa. É uma das coisas. E comer. Eu gosto muito de comer. Mas tem alguém que não? Acho que é uma das melhores opções da vida. Vamos lá então. Quando foi que Deus se revelou para você? Você sabe mais ou menos o dia? Porque eu tenho essa paranoia. Eu sei o dia que eu falei, ele me tocou. Então, foi nesse dia que eu contei do quarto. Onde eu cheguei lá e eu falei que eu não aguentava mais, e eu senti um alívio que eu não sentia há muito tempo. Entendo. E vamos lá, teve alguém que na sua carreira, na sua vida profissional, alguém que você maquiou, não diz nome, tá? Respira fundo. Mas teve alguém que você maquiou, que você preparou, que você, assim, no final daquele dia, você falou assim, eu nunca mais. Já. Existiu isso? Nunca mais quero ver. Não tenho mais agenda. Eu já falei com a secretária, eu falei, porque essa pessoa específica eu só agendava com a secretária, não era comigo. Entendi. E aí o que acontece? Agendei a primeira vez e já falei. Mas te aborreceu tanto, muito. Gente, me aborreceu. E olha que a maioria das pessoas não aborrecem, elas me passam o que quer, mas a pessoa me aborrecia até olhar no espelho. Ela achava que eu não ia conseguir fazer o que ela. E aí no final entregava o espelho, olha, tá ótimo. Mas assim, era um peso, uma sobrecarga tão grande durante o momento de trabalho que eu pensava, cara, não vale a pena. Aí ela veio a segunda, veio a primeira, veio a segunda, eu pensei assim, na primeira, eu achei deve ter algum problema. Na segunda, peraí, não, essa pessoa é essa, na terceira, na segunda que eu vi que não era um problema, eu já saí falando com a secretária, olha, não tenho mais horário, acabou. Tem que ser assim, foi não. Isso. Ou você faz isso ou você enlouquece. Enlouquece, Eu não tenho tempo para enlouquecer também. Não estou com esse tempo, não estou com essa expressão, não. Mas então vamos lá, vamos agora para um terceiro momento. E esse momento é um momento um pouquinho cruel, só um pouquinho. É um momento papum. É um momento que a gente vai direto e que eu vou falar algumas palavras, eu vou soltar algumas perguntas e não vai dar tempo de você pensar. E talvez também se eu falar com você e você falar, não era bem isso, tudo bem, a gente muda mesmo, né? Depois que a gente faz 40 a gente muda mais ainda. Mas assim, são perguntas rápidas. Vamos lá, vamos tentar? Vamos lá, Maraísa, um sonho. Um sonho. Conta pra mim. Tem ainda? Eu tenho um sonho, assim, eu quero ver minha filha constituir uma família. E
e ver meus netos, né? Se possível for meus bisnetos, quero ficar velhinha com o Jefferson. Eu quero. Ai, gente, aí tá aí um sonho que eu não tenho, não. Eu quero ficar velhinha. Ai, que coisa linda. Você vai ficar uma velhinha linda. Eu não vou ficar velhinha porque eu não vou ficar aqui há muito tempo. Se vocês quiserem curtir a mim, eu tenho até 50 anos, eu fiz um trato com Jesus. 50 anos, ou ele me leva... E eu fico apavorada com a Lana falando isso. Agora você tá mais acostumada. No início, ela... Eu arregalei e falei, gente, como assim? Dava pra escutar ela pensando assim, que papo de suicídio é esse? Mas não é isso, que depressiva não é depressão, não é suicídio, não é nada disso. Eu pedi ao Senhor, não me deixe passar dos 50, por favor. E a gente tá nessa negociação. Mas vamos aqui porque hoje é contigo. Vamos lá, Mara. Se eu falar pra você sobre vingança, o que te vem à mente? Vingança. Vem à minha mente algo que é muito difícil, né? Amar os nossos inimigos e orar pelos que perseguem. É algo que eu sempre tento lembrar, né? E principalmente da oração do Pai Nosso, né? Perdoa como eu te perdoo. E é difícil. Esse Paranauê de dar outro lado. É difícil demais. É difícil. Mas eu tento pensar para buscar o equilíbrio. Sobre perdão. Você tem essa facilidade, você tem essa dificuldade, você tem um pouquinho mais de resistência. Perdão, o que te vem à mente? Então, eu sempre falava com muita facilidade, né? Até porque, assim, uma das pessoas que mais me fizeram mal, que eu falei aqui, o Jefferson, né? Ele sempre foi perdoado, então, assim... Mas engraçado que, depois de convertida, eu vivi uma situação onde foi muito difícil eu liberar o perdão, né? Uma pessoa que eu confiei e que eu ajudei, que eu estive do lado, e foi muito difícil lidar com aquilo. Hoje, glória a Deus, eu consegui perdoar, conversar, mas foi um momento difícil. Existem momentos que até o que a gente acha fácil fica difícil, e foi uma fase que eu vivi. E aproveitar aqui nesse momento de perdão, olha ali para aquela câmera, quem está com dificuldade de perdoar, o que você sugere? Qual é a sua dica para essa pessoa, esse seu conselho? Eu creio, e na verdade, assim, comigo foi uma decisão. Perdão é decisão. A gente tem que decidir. Depois que a gente decide, a gente coloca na mão do Senhor e a gente consegue liberar aquilo dentro da gente, viver, né? E debaixo de muita oração, de muito relacionamento. O relacionamento nos leva desse lugar de olhar pra gente e falar assim: olha tudo que eu fiz, eu fui perdoada. Olha tudo que eu fiz, e ele falou assim: eu não só te perdoo, eu vou morar em você, eu vou viver em você, eu vou fluir através de você. Quem sou eu para não perdoar? Fica mais fácil perdoar pensando por esse lado. Vamos lá, Mara. Uma cor. Para você, uma cor. Qual é a sua cor? Então, eu gosto de branco, mas eu vou falar preto, porque todo mundo fala que não adianta, que eu não vejo Maraísa de outra cor, preto, só vejo de preto. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Um amor. Jesus, sem dúvida. Um milagre. Um milagre foi, se eu puder falar um pouquinho. Deve. Esse livro aqui é fruto de um milagre. Sempre fui uma pessoa muito medrosa, vou tentar resumir bem rápido, por ser um papum. Sempre fui uma pessoa muito medrosa com saúde. Tudo eu achava que eu tinha, eu ouvia as pessoas falando de uma situação e eu pensava, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Até que chegou um dia que realmente surgiu uma possibilidade de ter algo sério. E a médica falou, vamos refazer esse exame, que eu já tinha esperado 30 dias por ele. Uma eternidade. E eu enlouqueci nesse dia, cheguei na igreja, sentei no chão da igreja, comecei a chorar copiosamente no altar sozinha. Cheguei antes para isso, para eu chorar, para eu gritar, para eu enlouquecer ali. E aí, quando eu estava ali enlouquecendo com Deus, falando, eu não vou aguentar mais 30 dias de espera desse exame, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. O Senhor me lembrou, me voltou num lugar onde, quando eu era criança, e quando eu era criança, eu amava ficar doente. Amava ficar doente, porque todas as vezes que eu ficava doente, o meu pai e minha mãe ficavam enlouquecidos, ficavam à minha disposição o tempo inteiro, olhando para mim, me dando... Eu te julgo, porque quando eu era adolescente, eu tinha um sonho de ser sequestrada. Para os pais para enlouquecidos. Legal, quando todo mundo ficava fazendo plantão na casa dos outros, eu peguei isso na minha adolescência, aí todo mundo orando. Isso. Todo mundo vai orar por mim. Não, e outra coisa que eu era medrosa, então quando eu ficava doente, eu podia acordar a qualquer momento à noite, abrir meus olhos, que meu pai e minha mãe estavam ali, olhando para mim, velando por mim, cuidando de mim, e eu me sentia segura. E o Senhor falou assim, quem te deu esses pais, cuida de você melhor do que eles.
Então, você precisa só voltar a ser como criança, sabendo que eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você nesses 30 dias. Aí eu falei, me ajuda. Me ajuda então, porque eu sei o que o Senhor está falando, mas eu não sei viver. E aí ele me deu 30 dias vencendo a ansiedade, que era uma palavra em cima dos gatilhos que vinham na minha mente. Tipo, bloqueio na porta de entrada. No primeiro dia, que vinha o pensamento e eu bloqueava para aquilo não entrar. E aí tem uma palavra, um exercício para a mente e uma palavra de Deus para minha vida a cada dia. Substitua os seus pensamentos. Hoje você vai substituir os seus pensamentos. Hoje você vai confessar os seus medos. Que eu tinha medo de muitas coisas e eu confessei para o meu marido aquele medo. E tudo foi uma cura até que chegou no final dos 30 dias e eu já tinha escrito tudo. O exame não deu absolutamente nada. Nossa, foi só para te tratar na ansiedade. Na ansiedade. E aí me tratou na ansiedade. Hoje eu consigo viajar de avião, não conseguia. Eu deixei de ir para Portugal a um trabalho muito importante, porque eu não entrava no avião, de medo. Hoje em dia eu viajo, eu vou para vários lugares. Depois que eu escrevi esse livro, que foram esses 30 dias. E se alguém que está aí nos assistindo, nos escutando, nos vendo, se quiser adquirir esse livro, como é que faz? Consegue ainda? Consegue, só entrar em contato comigo, né? Inclusive, a gente agora está pedindo mais uma remessa. Entrar em contato comigo, isso, que a gente dá um jeito de enviar. Colocar, então, esse contato para quem quiser aprender a lidar com essa ansiedade aí para conseguir passar por essa fase de uma forma mais fácil. Vamos lá, então. Falamos sobre um milagre. Agora, um sonho. Um sonho, eu acho que a gente falou que é a Júlia. Então tá, vamos lá então para uma meta de vida, um lugar que você queira chegar ou algo material que você queira conquistar ainda. O que seria uma meta? Eu acho que a gente sempre quer... Eu vejo sempre assim, se for uma meta de vida financeira, eu vejo a minha vida profissional. A gente deseja cada vez mais propagar isso. Uhum. Mas eu não vejo nada assim material que eu deseje ter. Não é que então ela tem já tudo. Tem tudo. Não, mas assim, eu tenho o bastante, né? Tem algum lugar que você gostaria de conhecer que você ainda não foi? Tem. Turquia. Sério? Eu gostaria muito de ir na Turquia. Que legal. Nunca pensei na Turquia. Eu vejo muita série turca. Ah, tá. Então eu gosto muito daqueles cafés que aparecem na Turquia. Entendi. Eu gosto muito dessas séries. Aí eu me pronto, uma meta. Agora vamos lá. Uma saudade. Meus sogros. É mesmo. Eles te fazem falta. Uhum. Eles te amaram. Muito. Essas pessoas precisavam ficar. E fazem falta pro meu amor também, né? Aí te faz mais um buraquinho ainda. Então vamos lá. Existe alguém que você precisou orar e clamar ao Senhor para você esquecer? Eu preciso esquecer essa dor, eu preciso esquecer essa pessoa? Sim. Sim, te feria? Muito, Uhum. Mas hoje eu consigo lembrar e perdoar, né? É a mesma situação do perdão. Sim, entendi. E o medo? Qual seria seu medo hoje? Perder quem eu amo. Ok. Eu tenho esse medo. Uhum. O que te faz rir? O que você fala? Cara, se eu tiver com alguém ou se Carol. Eu tenho uma amiga que Carol me faz rir demais. É Carol e Léo que tá aqui. Me fazem rir, eu acho. Carol, e eu tava vendo até esses dias uma entrevista sobre isso, né? Essas pessoas são maravilhosas na nossa vida, que fazem a gente rir, dá aquela gargalhada gostosa e aquela gargalhada que dói e que ao mesmo tempo revigora, sabe? É muito bom. Que coisa boa. E vamos lá, então. O que você gostaria que as pessoas pudessem escrever na sua lápide? O que seria a frase que iria te representar quando você não estivesse mais aqui? A morte não venceu, eu vim para a eternidade. Uau! Isso é perfeito. É isso. E o que você pensa sobre a morte? Você tem um pouquinho de receio? Você não gosta de falar nesse assunto? Ou você é como eu, louca por essa conversa? Não, né? Não, teve muito tempo que ela foi assim, um tabu mesmo. Um tabu na minha vida, tá? Okay. Era de falar e a ansiedade bater, não quero meio falar que sobre bate na madeira. Esse assunto me faz mal, não posso falar. E hoje eu já não tenho o medo da morte de maneira alguma.
mesma. Eu gostaria de viver mais tempo com essas pessoas que eu amo aqui na Terra e além da eternidade, né? Mas é o Senhor, né? Que não é uma coisa que me Por que favor, me angustia, me aproveite que minha validade está quase acabando. Me aproveite, tá? Vamos lá. Uma tristeza, Mara. Uma tristeza. Tem uma tristeza? Algo que, sei lá, na sociedade, algo que, poxa, isso, saber que ainda existe isso, saber que, né, isso aí pode ser enfrentado, isso ainda me deixa triste. Tem uma tristeza? Me deixa triste a forma com que as pessoas têm deixado de amar. A palavra disse que o amor se esfriaria. E hoje a gente tem visto em todos os detalhes essa falta de amor. Hoje as pessoas atacam gratuitamente. Hoje, antigamente ninguém falava, teria coragem de falar na cara da pessoa alguma coisa. Hoje as pessoas postam e esse acesso à mídia, ela veio para abrir muita coisa boa, mas também veio para trazer muita coisa ruim nesse sentido. Deu uma coragem num monte de covardes, Isso, as pessoas vão lá e falam e destroem pessoas e não pensam na dor, né? E eu vejo hoje, principalmente artistas, essas pessoas, como sofrem com... Tem gente hoje contratando, tem artistas contratando pessoas. Uma apareceu esses dias falando que ela contratou pessoas para apagar comentários ruins, porque ela não aguenta a ansiedade ao ler tanta coisa maldita contra ela e contra a vida dela. Eu vi também na internet uma atriz incrível, não vou me lembrar agora o nome dela, mas uma atriz incrível falando, eu não tenho nenhuma rede social. Aí o Pedro Bial ainda perguntou assim, mas como assim? Como é que você vive? Ela falou assim, eu já sei coisas horrorosas de mim, eu não quero saber o que as pessoas estão pensando. Eu falei, cara, é uma fuga, né? É uma proteção, é o jeito que ela conseguiu de se proteger. As pessoas ficam tão corajosas na internet, né? Na verdade, como que você vive? Na verdade, eu vivo. Né? Errando, falhando, sorrindo e assim vai. Vamos lá, Mara. É um lugar que você foi, que você amou, que você quer voltar. Que lugar é esse? Eu amei agora Trancoso. Amei Trancoso. Não é muito quente, não? Toda vez que eu vejo os lugares lá, eu falo assim, gente, é muito calor. Não, é quente, mas eu achei muito gostosinho. Que legal. E um lugar que você foi, que você fala, não quero voltar. Não vou dizer nunca mais, porque nunca mais é muito tempo, mas nem tão cedo. Tem esse lugar? Não consigo pensar num lugar assim específico no momento. Então você escolhe bem os lugares que você quer. Que eu vou, né? Você escolheu bem. Quem você amou demais trabalhar, amou demais maquiar? Você, dentro da sua profissão, uma pessoa que você fala assim, gente, ela é muito gente como a gente, ela é muito querida, ela é uma pessoa fofa, daquelas que dá vontade de levar pra casa. Tem essa pessoa? Tem. Quem? Inclusive, o nome dela é Aline. Aline Campos, né? Ela era Aline Riscado, hoje é Aline Campos. Ela foi pro Big Brother agora há pouco tempo. E ela é uma pessoa que eu achei que ela foi muito mal interpretada. É mesmo? Porque ela é uma pessoa maravilhosa com o ser humano, como ser humano. Dentro do Big Brother, ela foi logo eliminada? Ela foi a primeira a ser eliminada. Poxa vida. Ela foi a primeira e ela assim, ela não conseguiu passar pro público a pessoa que ela é bacana demais, uma pessoa extremamente humana. Hoje, se você chega para trabalhar com ela, uma equipe chega para trabalhar com ela, tudo que ela vai comer, tudo que todo mundo participa. Que gracinha. Ela vai lá e faz humana, tudo. Né? Então, assim, isso daí antes de Big Brother, antes de qualquer coisa. Então, assim, ela é uma pessoa que eu amei demais conhecer. E porque merecia ter mais espaço para ser conhecida, então, né? Exato. Que bacana. Então, vamos lá, a gente está partindo para o final agora. Mas deixa eu te perguntar, tem um versículo que hoje em dia tem sido, ou sempre foi o versículo da sua vida, ou pelo menos agora tem sido o versículo que você tem meditado mais? Tem um versículo? Tem um versículo que eu levo para a Bíblia, na verdade, é um capítulo inteiro, que é o Salmo 51. Né? Ele é o que eu levo porque a gente tem que sempre olhar para o Senhor dessa maneira, né? Com o coração quebrantado, pedir perdão, clamar a Ele. Você ainda tem ele todo guardadinho na sua cachola? Tem. Tem? De verdade? Então você fala ali para aquela câmera, por favor, o Sal. Gente, escuta isso na voz dela, porque a primeira vez que eu escutei na voz dela, porque foi assim um negócio que eu fiquei assim, onde é que ela tá lendo? E tava tudo dentro. Eu tenho muita dificuldade de decorar, eu não consigo. Até quando os meninos aqui da igreja pedem para fazer teatro, eu falo assim, me deixa minha fala livre, porque eu tenho muita dificuldade. Mas ela conseguiu guardar dentro dela, eternizar o Salmo 51. Eu já fiz essa pergunta aqui de propósito, porque eu falei assim, se ela não falar do Salmo 51, eu vou falar e vou pedir, por favor,
Fala pra gente o que você guardou desse Salmo 51. Fala aí pra gente. Compadece de mim mediante as tuas benignidades, e mediante a multidão das tuas misericórdias, apaga todas as minhas iniquidades, porque eu conheço os meus pecados e eles estão sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases no recôndito e no íntimo me fazes conhecer a sabedoria. Lava-me com esopo e ficarei limpo, purifica-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito voluntário. Abra os meus lábios e eles entoarão os teus louvores, porque não te comprases de holocausto, do contrário te daria, mas o que te alegra é um coração contrito e quebrantado. Este o Senhor não rejeita. Uau! Isso é arrepiante. Eu acho que se nós estivéssemos com esse povo aqui da Vinha Nova, todo mundo agora estaria aplaudindo e gritando de alegria, porque é lindo demais, né? É algo que você guardou no seu coração. Isso é maravilhoso. E para a gente conseguir encerrar esse nosso encontro, essa nossa conversa, eu preciso extrair de você 2 conselhos. O primeiro conselho, eu gostaria que você me ajudasse e você desse um conselho diretamente para mulheres, mas que seja bem específico, um conselho para mulheres que ainda não sabem qual é o seu ministério. Para que eu existo? Qual é o meu chamado? Poxa, eu estou dentro da igreja, mas... Sabe, algumas que cantam, algumas que pregam, talvez fique muito claro qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Mas e quem não? É na palavra e no louvor. Aí qual conselho você daria para mulheres que ainda não se acharam? Eu creio que todos nós, né, temos esse propósito de amar vidas. E quando a gente ama vidas, quando a gente entende esse propósito, a gente ama em qualquer lugar. E em qualquer lugar a gente consegue viver isso, né? Então, quanto mais a gente se relaciona para ele, ele vai mostrando aonde a gente vai amar, aonde a gente vai fazer acontecer. E pode ser dentro do nosso lar, né? Pode ser dentro da nossa vida profissional. Pode ser em qualquer lugar, amar. Porque quando a gente ama de verdade, o Senhor vai nos direcionando. Ele vai, você vai cuidar você vai cuidar daquela senhorinha. Você vai cuidar de crianças. Sim. Você vai cuidar do meu povo. Ele mostra. Naquilo então, que você já tem, né? Quanto mais relacionamento, mais descanso, mais tranquilidade, né? A palavra dele diz tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, nisto pensai. Então, os nossos pensamentos, eles têm sido muito atacados. E por serem atacados, a gente permite até mesmo no meio do corpo, né, de Cristo, ali na igreja, a gente está preocupado. Mas onde eu vou fazer? Qual é o meu lugar? Qual é o meu título? Qual é o meu... Eu acho que essa tem sido uma preocupação muito difícil, né? Eu acho que na verdade é essa a preocupação. Então não se preocupe em amar vidas, se preocupe em amar, em amar o Senhor, em amar a palavra dele. Quanto mais nos relacionamos com ele, mais ele se torna irresistível. E o amor dele irresistível em nós é algo constrangedor para quem está do nosso lado. Porque às vezes a gente está ali no altar do Senhor cantando ou pregando, isso é um ministério lindo, mas aí aquela querida que engoliu o choro, foi pro banheiro para disfarçar e chorar quietinha. Quem é que vai ali dar aquele abraço que a gente lá no altar não viu? De repente, né? Mas é aquele abraço que fala assim, ela não tá bem, eu vou. E que a pessoa não esquece nunca. Nunca mais. Aí assim... Quem foi hoje o agente de milagre desse lugar? A pastora que pregou, o pastor que cantou? Não, foi um abraço daquela que estava sensível. E que eu já tive esse abraço. Então, e como é importante. Não é? Então vamos lá para esse segundo e último conselho, para a gente conseguir extrair
tudo de bom de você. Eu queria, Mara, que você desse um conselho pra gente, pra quem tá com um casamento por um fio. Porque hoje que a gente consegue perceber que os casamentos estão um pouco descartáveis. É claro que há casos e casos, ainda conseguimos ver casamentos que estão durando 10, 15, 20, 50 anos. Sim, conseguimos, mas cada vez isso está mais raro, né? Isso tem nos preocupado. Quem hoje está passando por um problema, está aqui nos escutando, está aqui nos assistindo e está com um casamento por um fio e está com aquela ideia na mente de não, eu tenho que sair para ser feliz, sinal de Satanás, né? Eu tenho que sair para viver minha vida. Lutar pelo casamento hoje em dia vai muito contra o padrão do mundo, né? Que o padrão do mundo fala que você tem que ser feliz mesmo. Mas qual é o seu conselho para quem está com casamento por um fio? A palavra do Senhor, né, em Salmos diz que bem-aventurados que temem ao Senhor e andam no seu caminho, porque do fruto do seu trabalho comerá, feliz será e tudo te irá bem. Seus filhos serão como um rebento de oliveira no interior da tua mesa, sua esposa como uma videira frutífera no interior da sua casa. Eis que quão bem-aventurados são os que temem. Então, aqueles que temem, eles andam no caminho. Os que temem, procuram relacionamento, sabem a importância de constituir uma família. Então, o segredo para, além de decidir se manter nesse caminho, nesse propósito de uma família que foi constituída por ele, é ter relacionamento com ele, é buscar nele, porque como eu disse aqui, o amor dele é constrangedor. Sim. E quanto mais a gente em família busca aprender, porque gente, eu e meu marido, nós somos um milagre vivo. Então depois de tudo que eu passei, de tudo que ele passou, e nós estamos aqui juntos, nós passamos por situações onde padrinhos do nosso casamento foram relacionamentos nossos, foram motivos de traição e ainda assim foram padrinhos de casamento. Se isso aconteceu com a gente, o que eu posso dizer? Para você que está vivendo essa situação, continue, permaneça, mas permaneça nele, porque se não for nele, a gente não consegue, eu não estaria aqui com certeza. É verdade. É isso. Então, nós estamos encerrando aqui esse momento precioso. Você que veio de longe para a gente ter essa conversa tão prazerosa. Eu tenho certeza que edificou muito as nossas vidas. A gente vai colocar ali também foto da sua igreja, porque a gente quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais. E você que está aí nos assistindo, você é dessas redondezas lá, né? De Itaboraí, você vai lá fazer uma visita, só que correndo esse risco de nunca mais conseguir ir embora, tá bom? É isso aí. Corre esse risco, mas vai, faz uma visita, conhece esse povo carinhoso, esse povo cheio de amor do Senhor sobre a vida deles, que o seu coração vai ficar mais quentinho, mais aquecido. Amém, né? amém. Mara, muito obrigada. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada a você por me convidar. Foi maravilhoso estar aqui. Obrigada por esse dia, obrigada por esse momento. Que Deus te abençoe. Foi precioso pra gente. Eu tenho certeza que foi precioso para muitas pessoas que foram abençoadas pelo seu testemunho. Em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, nos escutando, que Deus te abençoe, que o Senhor faça, assim como fez na vida da Maraísa, milagres poderosos. Que isso também escorra sobre a sua vida, que você viva milagres poderosos. Nós não sabemos o que você está vivendo hoje, qual é a sua luta hoje, qual é o seu dilema hoje, mas eu posso te garantir, o Deus de milagres, ele faz o impossível se tornar realidade. Só continua firme, né? Só continua fiel a ele, que ele vai te honrar. Amém. Que Deus te abençoe. Fique agora com a nossa programação, que vai passando aí para você, toda a nossa programação, todos os nossos dias de culto. Você vem nos visitar, que nós vamos te agarrar, te abraçar. Cuidado, nós somos um povo um pouquinho pegajoso, tá? Já escutei isso algumas vezes. Não tem problema, nós vamos continuar sendo. Mas que Deus te abençoe. Venha nos fazer uma visita e vai ser um prazer te conhecer, te abraçar nesses dias que nós estamos vivendo tão frios, onde o amor de muitos se esfriaria. Então, aqui o amor do Senhor está nos aquecendo. Amém. Amém? Jesus. Deus abençoe, amor. Deus Paz, pode falar tchau lá com a galera. Tchau, gente. Deus abençoe. Continue guardando a vida de cada um de vocês. Tenha relacionamento com Ele. Ele é um Deus maravilhoso, apaixonante, né? Isso. Perfeito. Ele é. Muito obrigada, amor. Beijo. Tchau, a paz.